Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto deste vídeo é globo ocular. O globo ocular é formado por 3 camadas. Uma externa, uma segunda intermediária e uma terceira interna. A camada externa é chamada de esclerótica. É o branco do olho, que se continua anteriormente com a córnea, que é transparente. A segunda camada, a coroide, é uma camada principalmente vascular. Ela tem como função nutrir a esclerótica e a retina, que é a camada mais interna. A coroide se continua anteriormente com o corpo ciliar e a íris. A retina é a camada mais interna, a camada nervosa, formada por neurônios altamente especializados. Eles são capazes de transformar luz em sinais elétricos. São capazes de transformar a imagem em impulso nervoso. E os axônios provenientes da retina vão formar um nervo óptico. Em relação aos espaços do globo ocular, existe uma câmara anterior, situada entre a córnea e a íris, assinalada por uma seta em verde. Uma câmara posterior entre a íris e o cristalino, que é a câmara posterior. A íris, observem na parte inferior esquerda da figura, está sublinhada em vermelho. A íris tem uma abertura, a pupila, assinalada por uma seta em verde. A pupila comunica a câmara anterior, seta verde, com a câmara posterior, seta amarela. Observe na parte superior esquerda da figura, sublinhado em vermelho, corpo ciliar. O corpo ciliar é um dos prolongamentos anteriores da retina. O principal componente do corpo ciliar é músculo liso, que se prende ao cristalino através de pequenos tendões, a zônula. Posteriormente ao cristalino, o que representa a maior parte do globo ocular, 80% do globo ocular, existe o humor vítreo.
O humor vítreo é 99% de água. Ele está situado na câmara vítrea. Ele é transparente e permite a passagem da luz. Então, a luz, quando entra no globo ocular, atravessa a córnea, que é a continuação anterior da esclerótica, transparente. No interior das duas câmaras, que ficam na parte anterior do olho, a câmara anterior e a câmara posterior, são separadas pela retina, existe o humor aquoso. O humor aquoso tem uma consistência aquosa, enquanto que o humor vítreo tem uma consistência de gel, porque é rico em ácido hialurônico e colágeno. A pupila, já falamos a respeito dela, é uma abertura circular a nível da íris. O humor aquoso é produzido pelo corpo ciliar e chega até a câmara posterior. Através da abertura da íris, que é a pupila, ele passa para a câmara posterior e é drenado por uma estrutura circular e periférica em relação à íris, que era denominado anteriormente de canal de Sherwin. Atualmente, a nomenclatura correta é seio venoso escleral, o local onde o humor aquoso é absorvido, depois de ser produzido pelo corpo ciliar, passar para a câmara posterior e, através da pupila, para a câmara anterior. Agora, uma visão externa do olho. O globo ocular fica no interior da órbita e pode ser fechado na frente através das pálpebras. Existe uma pálpebra superior, onde nós encontramos os cílios, que são pelos das pálpebras. A pálpebra superior apresenta cílios e a pálpebra inferior também. Essa abertura palpebral, a fenda palpebral, pode ser fechada, principalmente às custas da mobilidade da pálpebra superior. Observamos o branco do olho, a esclerótica, que se encontra na figura recoberta por uma membrana, a membrana conjuntiva, uma membrana transparente e vascularizada. A íris, que apresenta no seu centro uma abertura, a pupila. A pupila pode ser fechada ou aberta. Ela pode se tornar um orifício com um diâmetro menor ou maior. Isso regula a entrada de luz no globo ocular. Em situações de pouca luminosidade, a íris se dilata. Em situações de muita luminosidade, ela se fecha.
Essa abertura e esse fechamento é feito por músculo liso. Existem fibras musculares lisas circulares que funcionam como um esfíncter, diminuindo o diâmetro dessa abertura circular. E fibras musculares lisas radiais, que ao se contraírem aumentam o diâmetro da pupila. Na parte medial da fenda palpebral há carúncula, que é o local onde a lágrima é drenada do saco conjuntival, porque quando a fenda palpebral está fechada, existe uma cavidade fechada, o saco palpebral. Quando nós piscamos o olho, fechamos a fenda palpebral, nós também, principalmente, espalhamos a lágrima sobre a conjuntiva, entre as duas camadas da conjuntiva. A camada da conjuntiva, que recobre a esclera externamente e recobre as pálpebras internamente. O canal hialoide é um canal situado na câmara vítrea, onde nós encontramos o humor vítreo. O canal hialoide é o resquício do local onde existia a artéria hialoide, que nutria o cristalino durante o desenvolvimento fetal. Essa artéria se atrofia e desaparece após o período fetal. O cristalino não é vascularizado. O cristalino é nutrido pelo humor aquoso, assim como a córnea também não apresenta vascularização. E também eles nem podem apresentar. Eles têm que ser perfeitamente transparentes para permitir a passagem da luz. O cristalino é uma lente que permite que a imagem seja focada na retina. O globo ocular funciona de uma forma muito parecida com uma câmera fotográfica. A câmera fotográfica tem um conjunto de lentes que são aproximadas ou afastadas para permitir a focalização da imagem. No olho humano, do globo ocular, existe uma única lente, o cristalino. Essa lente é flexível, é móvel. Ela é presa ao corpo ciliar, que apresenta músculo liso. Quando existe contração das fibras musculares lisas do corpo ciliar, os pequenos tendões, a zônula, que prendem o músculo liso ao cristalino, se relaxam. E o cristalino tem uma tendência espontânea a se tornar mais globoso. O cristalino é uma lente biconvexa. E com a contração da musculatura do corpo ciliar, o relaxamento da zônula, o cristalino
aumenta a sua convexidade, permitindo que objetos próximos ao olho sejam focalizados na retina. Essa capacidade é em parte perdida a partir principalmente dos 55, 60 anos. Vai ser perdida gradativamente por diminuição da mobilidade do cristalino e por enfraquecimento da musculatura do corpo ciliar. E o indivíduo vai perdendo a capacidade de focalizar objetos que se encontram próximos ao globo ocular. Agora uma imagem do cristalino. O cristalino é uma lente biconvexa, com uma convexidade posterior maior que a anterior. E essa convexidade é variável. Aí, através de modificações nessa convexidade, que a imagem é focada na retina. Em situações em que nós estamos observando objetos situados longe, existe relaxamento do músculo ciliar. Isso permite que o cristalino diminua a sua convexidade. E os objetos situados longe do globo ocular são focalizados. Quanto mais próximo estiver o objeto do globo ocular, maior é a contração do músculo liso a nível do corpo ciliar. E maior é a convexidade do cristalino. A ora serrata é a continuação anterior da retina. A retina é formada por neurônios modificados, especializados. A ora serrata, o que, traduzindo do latim, é a borda serrilhada, é a parte que fica próxima ao cristalino. É a parte anterior da camada mais interna do globo ocular, onde não existem neurônios, não existe sensibilidade à luz. Observem na figura observe ao lado direito da figura, nós temos uma imagem em corte da retina, a camada mais interna do globo ocular. Esses neurônios modificados, que são sensíveis à luz, são células de dois tipos, os cones e os bastonetes. São neurônios modificados que se transformam em células sensíveis à luz. Os bastonetes, assinalados pela seta em azul claro, são células sensíveis, muito sensíveis à luz. Elas têm uma sensibilidade 100 vezes maior à luz do que os cones. Então, são aquelas células utilizadas na visão noturna, em situações de pouca luminosidade. Elas não são sensíveis às cores. É uma visão em preto e branco. Elas captam a luz como se a luz fosse apenas branco e preto. Então ela distingue a luz nos mais variados tons de cinza.
Os cones, assinalados pelas setas inferiores, a verde, a vermelha e a azul, são células que são capazes de identificar cores. Basicamente 3 cores: o verde, o vermelho e o azul. E essa mistura da sensibilidade dos cones e dos bastonetes, cones são 3 tipos de cones. Aqueles sensíveis ao verde, ao vermelho e ao azul. Bastonete, um tipo só de neurônio. A visão em preto e branco. A mistura da sensibilidade de todas essas células permite que o olho distinga em torno de 100 cores diferentes. A camada, logo a seguir, vem uma camada de células bipolares. São neurônios bipolares que conectam os cones e os bastonetes a uma camada mais interna, camada em vermelho, com células amarelas. São as células ganglionares. São neurônios cujos axônios vão formar o nervo óptico. Mais uma observação da retina. Então, nós podemos observar a luz que passa pela córnea, atravessa a câmara anterior, atravessa o humor aquoso, a câmara posterior também preenchida por humor aquoso, e uma câmara mais posterior ainda, que é a câmara vítrea, onde nós encontramos o humor vítreo. Esse é um olho esquerdo. Observe um nervo óptico e a luz sendo focada lateralmente ao nervo óptico. Essa é a região de maior sensibilidade, onde nós podemos observar com mais nitidez. Nós podemos observar a imagem com os seus detalhes. Essa é uma foto. É um exame oftalmológico denominado fundo de olho. Aqui a luz faz um trajeto ao contrário. O oftalmoscópio, que é um instrumento, ele produz luz e projeta essa luz em sentido contrário. Ele ilumina a retina. Essa luz volta ao contrário do que normalmente ocorre, né? A luz normalmente entra através da pupila no globo ocular. A luz do oftalmoscópio entra, ilumina a retina e volta. E é captada por uma câmera, que é capaz de fazer essa foto que nós observamos. A pupila é dilatada através de um colírio, o que permite um campo de observação maior. À direita desse círculo, nós observamos o nervo óptico, que é um ponto cego. Nesse ponto, nesse círculo, na retina, em amarelo, é o início do nervo óptico. É chamado de área cega. Essa área não apresenta esses neurônios modificados sensíveis à luz, os cones e os bastonetes. E observamos também a chegada de uma artéria. Essa artéria se espalha, principalmente pela coroide. E o sangue que chega através dessa artéria.
ele se destina à nutrição da esclera e da retina. À esquerda nós temos um ponto, a fóvea. É a zona de maior acuidade visual. É onde a luz é focada quando passa pelo cristalino. É uma zona rica em cones e bastonetes. O restante da retina, a parte mais periférica da retina, é uma região em que existe uma grande predominância de bastonetes. Na fóvea existe uma predominância de cones, que são aquelas células sensíveis às diferentes cores. Nós temos os anexos oculares. Eles são a órbita, que é a órbita óssea, a parede óssea que protege o globo ocular. No interior da órbita é que nós encontramos o globo ocular e os demais anexos, que são os músculos extraoculares. Os músculos, que podem ser chamados de intraoculares, são aqueles que, isso é músculo liso, que vai movimentar o cristalino e a pupila, e aumentando e diminuindo o seu diâmetro. A conjuntiva, membrana transparente vascularizada que reveste a esclera na fenda palpebral. As pálpebras, em número de duas, uma pálpebra superior e uma pálpebra inferior. E as vias lacrimais, onde é produzido e drenado a lágrima. A órbita óssea é formada por 7 ossos. São 7 ossos que contribuem para a formação das suas paredes. Superiormente, o frontal. Lateralmente, o esfenoide e o zigomático. Medialmente, o osso lacrimal e o etimoide. E inferiormente, a maxila e também o zigomático. No fundo da órbita, 3 aberturas. O canal óptico, a fissura orbital superior e a fissura orbital inferior. Todas elas têm relação com o osso esfenoide. O canal óptico se situa na parte superior e medial do esfenoide, a nível da asa menor do esfenoide. A fissura orbital inferior entre a asa maior e a asa menor do esfenoide. E a fissura orbital inferior situada entre o esfenoide e a maxila. Pelo canal óptico passam o nervo óptico, que transmite a imagem já transformada em sinal elétrico para o encéfalo. Penetra através do canal óptico também a artéria oftálmica. É a principal artéria que vai irrigar o interior da órbita. Na fissura orbital superior, nós temos a chegada de 4 nervos. São nervos, 3 deles se destinam à motricidade, os movimentos do globo
ocular. São os nervos oculomotor, troclear e abducente. Entra também na órbita o nervo oftálmico e saem da órbita duas veias, a veia oftálmica superior e a veia oftálmica inferior. Pela fissura orbital inferior passam a artéria, veia e nervo infraorbitário, além do nervo zigomático. Os músculos extraoculares são aqueles que movimentam o globo ocular, que posicionam o globo ocular de forma a que o indivíduo dirija a sua visão para um determinado ponto. São 6 músculos. Quatro músculos são chamados de retos. O reto superior, o reto inferior, o reto lateral e o reto medial. E 2 oblíquos, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Todos eles se originam de um tendão comum, que se prende no fundo da órbita em torno do globo, do nervo oftálmico. Os 2 oblíquos, o que são o oblíquo superior e o oblíquo inferior, eles são capazes de proporcionar ao globo ocular movimentos de rotação. O oblíquo superior se origina do tendão comum. O oblíquo inferior se origina da parede inferior da órbita. Os retos permitem que a pupila seja deslocada para cima, para baixo, medialmente ou lateralmente. Mas nesses não são os únicos movimentos do globo ocular. O globo ocular pode se situar em qualquer região da fenda palpebral. Isso se dá através da colaboração dos oblíquos com os retos. Eles atuam juntos e quando os músculos oblíquos atuam conjuntamente com os músculos retos, eles são capazes de posicionar a pupila em qualquer posição dentro da fenda palpebral. Agora, uma vista anterior do globo ocular. Nós podemos visualizar os 6 músculos, os 4 retos, o reto superior, o reto inferior, o medial e o lateral. E os oblíquos, superior e inferior. Em relação à inervação, o nervo abducente inerva um dos músculos, o reto lateral, aquele que faz a abdução do globo ocular, que dirige a pupila lateralmente. O nervo troclear inerva também um único músculo, o oblíquo superior. Todos os demais são inervados pelo nervo oculomotor. O reto medial, o reto superior, o inferior e o oblíquo inferior. A membrana conjuntiva, que é essa membrana transparente, que nos permite enxergar a esclera, ela reveste externamente o globo ocular.
ela é externa em relação à esclera. Sofre uma reflexão e reveste internamente as duas pálpebras, a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Então nós temos duas conjuntivas, a conjuntiva palpebral e a conjuntiva bulbar. As pálpebras são móveis. Elas fazem o fechamento do olho, o fechamento da fenda palpebral e a sua abertura, através de dois músculos. Observe na figura, na parte inferior direita, o músculo orbicular do olho. É o músculo circular, um esfíncter, que quando se contrai, fecha a fenda palpebral. Agora observem na figura inferiormente à esquerda da figura. Está assinalado por uma seta em verde um segundo músculo, o levantador da pálpebra superior. É um músculo que percorre toda a órbita superiormente. Ele tem uma situação superior ao músculo reto superior, bem junto à parede superior da órbita. E a sua origem é esse tendão comum que se prende no fundo da órbita em torno do nervo ocular. É o músculo levantador da pálpebra superior. É a pálpebra que tem mais mobilidade. Quando o olho é aberto, existe a contração do músculo levantador da pálpebra superior. Vias lacrimais. Nós podemos observar à esquerda da figura o globo ocular, a córnea. Nós observamos a esclera, né? A esclera e a sua continuação anterior, que é a córnea, que é transparente, permite a passagem da luz. Superiormente ao globo ocular, no canto superolateral, a glândula lacrimal, onde é produzida a lágrima. Observe que ela é inervada pelo nervo lacrimal, um ramo do nervo oftálmico. Esse nervo leva fibras simpáticas e parasimpáticas e dá sensibilidade também à glândula lacrimal. O sistema nervoso parasimpático aumenta a produção de lágrima. Ele regula a produção de lágrima. Aqui não existe esse antagonismo típico do sistema nervoso autônomo. As fibras simpáticas atuam mais sobre a vascularização da glândula lacrimal. E as fibras parasimpáticas regulam a quantidade de produção de lágrima. Agora nós podemos observar por transparência, né, através das pálpebras, a glândula lacrimal. Observe a sua localização superolateral em relação ao globo ocular, e podemos ver que ela se divide em duas partes, como se fossem dois lobos. A parte orbital, maior, mais superior, e a parte palpebral, menor e mais inferior. É da parte palpebral que partem uma série de canalículos por onde a lágrima chega até a conjuntiva. Ela percorre a conjuntiva e é absorvida no canto medial da fenda palpebral.
Ali nós encontramos os canalículos lacrimais, por onde a lágrima é drenada. Depois existe uma dilatação, que é o saco lacrimal. E inferiormente ao saco lacrimal, dando continuidade ao saco lacrimal, o ducto nasolacrimal, que leva a lágrima até a cavidade nasal. A lágrima é drenada através do ducto nasolacrimal, é um canal que percorre a maxila e se abre no meato nasal inferior. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.